Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre Marte em Escorpião. Veja só, se a gente está o tempo todo falando sobre as potências do macrocosmo, incidindo sobre o microcosmo, assim na Terra como no céu, se muda ali em cima, muda aqui embaixo. Então se a gente tem Marte, que é esse deus belicoso, mudando de signo, ele muda de configuração, ele começa a agir de uma outra maneira. Esse é um assunto que é sempre importante, mas se faz extremamente importante neste momento, porque a gente está vivendo o acirramento de conflitos que já existem no mundo e a possibilidade de uma nova guerra, começando inclusive aí às vésperas do eclipse em Israel, imaginando que esse pode ser um conflito muito mais violento, inclusive longevo, envolvendo outras forças. Que tal a gente conversar sobre isso e muito mais? No vídeo de hoje eu falo sobre quem é essa figura arquetípica e mitológica que faz parte da mitologia, mas que atravessa as nossas vidas, de que maneira ele funciona em Escorpião, quais são as suas piores qualidades, as mais preocupantes e quais podem ser as suas saídas luminosas, além de eventos e possibilidades de acontecimentos ao nosso redor com essa mudança de posicionamento celeste. Bora conversar sobre isso? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus e se inscreva no canal clicando no sininho para você receber as notificações. Além disso, acompanhe também a astróloga nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no site oficial. Bom, pessoal, se o deus da guerra muda de armadura, é importante a gente saber quais são as suas técnicas de combate a partir de agora, não é mesmo? Bom, vamos conversar, tentar entender quem é esse cara para a mitologia. Vocês sabem que Marte era o filho detestável, odioso de Júpiter, que é Zeus, o deus do Olimpo, e de sua consorte Hera, Juno, né, esposa dessa figura tão importante. Pai e mãe não gostavam do seu filho porque ele era uma figura tremendamente violenta, agressiva, ansiosa, sanguinária, e todas as vezes que Marte entrava no cenário, pelo menos em se tratando de mitologia grega antiga, era uma figura que trazia um alto grau de ansiedade, de nervosismo. Enfim, é a guerra chegando. É isso que a gente tem que imaginar, é a chegada da guerra, a chegada do combate e do confronto. Então eles estão falando pra gente de um momento, de um tempo de discórdia, de matança e de conquista. Você veja só que esse cara, desde a antiguidade, não era, digamos, flor que se cheire, né, como se diz. Para a astrologia e para a psicologia, para a psicologia profunda, Marte tem um significado outro, né? Pra gente que adora astrologia, a gente está falando de um deus antigo, a gente está falando de um planeta, e para a psicologia profunda, a psicologia arquetípica de Carl Gustav Jung, a gente está falando de um princípio psicológico que colore os acontecimentos, o nosso comportamento, nossos afetos e, portanto, se constela aqui embaixo em se tratando de situações que acontecem e reações que a gente possa ter, tá bom? Bom, de que maneira isso tudo pode atravessar a gente, né? Desde um conflito entre nações, que é o que a gente já está vendo há algum tempo, até brigas entre irmãos, ou mesmo comportamentos nervosos entre qualquer um de nós, desagradáveis, violentos e até mesmo predadores. Entretanto, como tudo é dual na vida, e especialmente em se tratando de astrologia e psicologia arquetípica, a gente está falando aqui também de um princípio que fala pra gente sobre vontade, sobre desejo, sobre a nossa garra de acordar todo dia de manhã, levantar da cama para lutar as nossas batalhas pelo pão de cada dia. E se a gente não tem essa força no nosso mapa, a gente nem levanta de manhã. Então é uma potência que pode nos ajudar na realização de uma série de questões, além de ser uma potência sexual para Freud e libidinal para Jung, né? Ou seja, é uma força, uma potência mobilizadora de ação, portanto um deus de ação. Bom, de que maneira ele vai agir? Ele pode agir em Escorpião, imaginando que ele vai ficar agora num período que vai de 12 de outubro, agora daqui a poucos dias, e vai até o dia 24 de novembro. Então, durante todo esse período, este deus vai funcionar, este princípio vai funcionar à maneira escorpiana. Vamos entender? Bom,
Quando Marte está em Escorpião, a gente costuma dizer que ele está em domicílio, está domiciliado, está em casa. Ou seja, ele funciona muito bem, fluido, cheio de facilidades, talentos, vocações, a coisa simplesmente acontece. Assim, ele vai usar as suas melhores armas. E quais são as armas desse deus que para a mitologia grega antiga é tão devastador? Aqui a gente está falando das armas favoritas de Escorpião como sendo artimanhas, mentiras, traições, fraudes, manipulações, inclusive manipulações psicológicas. Aqui a gente está falando de chantagem, a gente está falando de quaisquer meios morais, ilegais, criminosos, sórdidos e até mesmo sexuais para se chegar ao poder, para se conquistar o poder, imaginando que uma das grandes vocações de Escorpião é alcançar o poder, ok? Quem tem no seu mapa natal Marte em Escorpião tem, digamos, ferrões, né, que podem paralisar o inimigo e aniquilá-lo em poucos segundos. A questão é que ele tem outras habilidades que às vezes nos seduzem. Pode ser uma figura hipnótica, atraente, sorrateira, cheia de silêncios, cheia de não ditos, então tem um ar super misterioso, né? Pode ser também uma pessoa, sim, muito sexual, visceral e que pode nos envolver de uma maneira muito envolvente, né? Muito atraente. Por quê? Porque a gente está falando de poder. E a proximidade com o poder e com questões, né, que falam sobre possibilidades sombrias exercem sobre nós uma grande atração. Mas é muito importante que a gente não se engane, né, e tome muito cuidado, porque uma figura como essa pode ser caminho certo para a morte, seja a morte real ou seja uma morte simbólica, morte de um período, morte de um relacionamento, algo nessa direção. Bom, queria falar de maneira ainda mais enfática sobre o aspecto sombrio e negativo de Escorpião antes da gente entrar lá na frente com suas qualidades luminosas. Bom, meus amigos, tem muita gente que fala que Escorpião tem uma pecha, né? Tem uma fama difícil, e tem mesmo, porque como ele está muito próximo do poder, o outro lado da força reserva energias que são muito atraentes e ao mesmo tempo muito difíceis, muito nefastas, digamos assim, né? Como eu escrevo no texto, todos os signos têm os seus aspectos sombrios. Para a psicologia junguiana, a gente está falando de sombrio e se tratando de aspecto inconsciente, a gente não percebe que a gente tem, ou não. A gente sabe que a gente tem algumas qualidades que não são nada legais, mas a gente se utiliza delas. Isso se chama perversidade, isso é ser perverso. Ter consciência de que se tem uma atitude ou sentimentos ruins e fazer uso disso como habilidade, como técnica, como maneira de agir, tá bom? Bom, em Escorpião, signo regido por Plutão, a proximidade com a imoralidade é ainda maior. Por isso, Marte em Escorpião pode ser uma maneira de guerrear não apenas antiética, mas eu queria muito salientar aqui o seguinte, ela pode ser dessacralizadora. O que quer dizer é que a gente conhece a vida por contrastes e às vezes é incrível como o Escorpião tem uma habilidade de ensinar pra gente determinados meios e caminhos na vida exatamente por contraste. Por isso é que ele pode arrancar de situações, de experiências, a faceta divina, sagrada e inviolável dessa experiência. Por isso que é tão penoso viver uma experiência como essa. Por isso, ele pode agir como um verdadeiro demônio para alcançar os seus objetivos, sem qualquer compaixão e, às vezes, fazendo com que a gente venha a testar a nossa fé em alguns dos nossos valores. Bom, vamos falar agora sobre vingança. Vocês sabem que vingança é um nutriente, algo que alimenta, né, alguns escorpianos, pessoas com Marte em Escorpião, e este tempo com Marte em Escorpião, portanto é tempo de vingança. Como eu escrevo no texto, uma das grandes questões de Marte em Escorpião, imaginando que Escorpião é o segundo signo do elemento água, são as águas, as más águas, as
mágoas de Escorpião, portanto a gente está falando de ódio, a gente está falando de rancor, a gente está falando de paixões mal resolvidas do passado, coisas que ficaram lá para trás, que a gente não resolveu e está no pacotão do ódio, da mágoa, portanto também discursos de ódio nesse período e tudo que vai nessa toada. É por isso que ele pode ser incansável. Vocês já viveram alguma situação que vocês estavam assim morrendo de ódio, de raiva de uma determinada situação, de uma determinada pessoa, loucos por revanche e de repente você se agarra nessa energia para você conseguir mobilizar uma potência que está dentro de você, você realizar determinadas situações? Pois é, essa pode ser uma energia que funciona, só que ela não funciona para o bem, né? Ela é muito delicada. Tem que tomar muito cuidado, que é para a gente não cegar os outros e nem ser cegado, né, pela motivação da vingança. Bom, eu queria falar sobre guerras. A gente está num momento muito delicado, além de todas as guerras que a gente já fala aqui no canal já faz tempo, né? Ucrânia, Iêmen, o centro da África, região central da África. Agora, o início de um conflito começou nesse final de semana, em se tratando de Israel e Hamas. Existe sim a possibilidade de outros atores participarem desse conflito e de tudo isso ganhar um tom de escalada, né? Escalar de uma maneira realmente impactante em toda a região, né? E principalmente imaginando que esse pode ser um evento longevo, pode durar muito tempo. Essa é uma possibilidade por vários motivos. Falei sobre isso no vídeo em que eu explico quais são os posicionamentos planetários que corroboram com esse momento da guerra em Israel. Deixo para vocês o vídeo para vocês entenderem e queria falar mais sobre isso, tá bom? A chegada de Marte ao signo de Escorpião pode, portanto, mudar a maneira justamente como se luta durante todo esse período, portanto de 12 de outubro a 24 de novembro. A forma como o Hamas ou outros grupos terroristas similares têm lutado, na verdade mostra exatamente essa capacidade sanguinária, antiética, brutal e desonrada, sem honra, né? Embora pense-se outra coisa do lado de lá, é algo que vai completamente contra as leis da guerra. A guerra tem leis para ser lutada, para ser travada, a gente sabe disso, né? Justamente o que o Hamas tem feito nesses últimos dias, né, contra crianças, contra mulheres, contra idosos e idosas, entre sequestros, torturas e abusos, mostram exatamente essa faceta danosa, penosa, obscura de um Marte Escorpião. Aí você fala assim, puxa, mas Marte não está Escorpião ainda, mas a última semana, eu tenho falado sobre isso há dias, Marte está em péssimo aspecto com Plutão, que é planeta regente de Escorpião. Então, embora ele ainda esteja nos últimos graus de Libra, ele vai se colorindo com essa potência underground, sabe? Nociva, imoral, sórdida de Plutão. Então é isso que a gente pode ver e uma escalada ainda pior, né? Nesse tom, tá bom? As imagens e notícias sobre como o grupo terrorista age são a maneira mais didática, no final das contas, de entender o pior funcionamento possível desse aspecto e nesse período. É por isso que aqui a gente deve tomar muito cuidado, tá bom? Pois é como se não houvesse, no final das contas, limite para a maldade, embora este seja o novo modus operandi que pode, digamos, funcionar nesse conflito em tantos outros. Entretanto, é o mesmo modus operandi para todos os adversários que participam do conflito, tá bom? É por isso que a gente tem que ter atenção a Israel e Hamas, a Rússia e Ucrânia, de novo, Iêmen, África, tá bom? Países do centro africano, mas também em se tratando de conflitos muito próximos da gente, na vizinhança, na favela, no prédio, na família, no trabalho, porque Marte atravessa todas as realidades. Bom, queria falar agora de política. A entrada de Marte em Escorpião privilegia os ditos animais políticos. Essa expressão animal político é uma expressão muito usada aqui em Brasília. São essas figuras que sobrevivem a qualquer custo e conseguem transformar um limão numa limonada. Então eles passam alguns pelas piores provações, mas é incrível como eles ainda conseguem, também como se diz em Brasília, não cai para baixo, cai para cima. Então fazem o diabo e ainda caem para cima. Isso é típico, né? E também típico em Escorpião. Como eu escrevo no texto,
Como Escorpião é um signo de poder, portanto, figuras de poder, figuras poderosas, entrarão em cena como nunca, ganhando mais prestígio e mais popularidade nesse período. É importante a gente prestar atenção que são as eleições na Argentina que acontecem nesse final de semana, que acontecem sob a marca de um Marte em Escorpião. Então, quem é que pode ser favorecido, né, dentro dessa configuração? Em outros lugares, figuras também poderosas, magnéticas e controversas podem ganhar muito destaque, seja dentro das reuniões do Conselho de Segurança da ONU, seja na nossa vida comunitária, na nossa vida ao nosso redor. Então é importante a gente prestar atenção a quem ganha atenção nesse período, né? Quem ganha privilégios, né, nesse momento. Bom, eu queria falar agora sobre como a gente usa essa potência em se tratando dos relacionamentos amorosos, porque no final das contas nem tudo está perdido, né? Como eu disse, existe a questão da vingança, a força do ódio, e no final das contas eu vou dizer uma coisa para vocês, tem gente que é trabalhada no ódio de uma tal maneira que se ela conseguir canalizar isso para um objetivo positivo, pode ser bacana sim. Tem muita gente que está saindo agora, depois dessas grandes reviravoltas nos últimos meses, né, com a Vênus em Leão, e teve retrogradação, e voltou, teve um monte de gente que viveu a temporada das separações, deixo para vocês o vídeo. E aí, como é que a gente vive agora, como é que a gente segue agora, daqui em diante, com o Marte em Escorpião? A gente se trabalha nessa energia, né, para a gente usar isso da melhor maneira possível. Então, ao invés da gente ficar lá reclamando da vida, cheio de más águas, cheio de mágoas, né, em se tratando do falecido ou da falecida, pega essa energia, né, para de bisbilhotar e ficar olhando o tempo todo se o fulano ainda está olhando os seus stories, e vai para academia, filhota, filhote, se energiza, sente essa força, né, no seu corpo, sinta-se um verdadeiro guerreiro e uma guerreira e vai para frente, né, com autoconfiança. Então essa é uma energia que a gente pode se mobilizar para a gente se transformar e transformar um momento de término de relacionamentos num momento de empoderamento. Essa energia já não vou mais gastar com o outro, vou gastar comigo, eu vou me fortalecer. Existe uma faceta em Escorpião que é uma faceta muito legal, que é uma faceta meio fênix, é uma faceta de transmutação, é pegar toda essa energia, de novo, parar de oferecer ao outro e trazer para você. Então, você botar essa energia para funcionar, inclusive porque é uma energia muito libidinal, diria Jung, e vai para frente, né? Eu acho que isso pode ser muito positivo. Aí, como eu escrevo no texto, né? É engraçado imaginar como o Instagram às vezes pode ser um visceral campo de batalha. E é mesmo, né? Bom, chegando mais ao finalzinho, eu queria falar o seguinte, que essa faceta de Marte em Escorpião é o veneno e é o antídoto. Marte em Escorpião é um guerreiro incansável e cruel. Na ponta da cauda ele carrega um veneno que pode ser mortal, mas ele também carrega a solução para essas questões. Quando a gente vê um guerreiro de luz, trabalhado no amor, ele é capaz de ser sim um verdadeiro alquimista, transformando situações, intervindo em boas negociações e acalmando determinados embates. Tem muita gente boa no mundo, botando a mão na massa agora e trabalhando para a gente transformar esse momento difícil que a gente está vivendo. Então que a gente também tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir, gente que está usando esse Marte em Escorpião da maneira mais luminosa possível, tá bom? Enfim, uma dica para esse período é o seguinte, a gente não oferecer cartaz, mídia e atenção para quem está usando essa potência escorpiana da maneira mais perversa possível. Às vezes a gente gasta muito tempo na mídia, nas redes sociais, nos jornais, na nossa vida cotidiana, trocando uns com os outros sobre... Você viu aquela coisa horrorosa e nefasta que estava passando na televisão ou que eu ouvi no rádio, né? Que a gente ouviu no rádio? Eu acho que está na hora da gente parar de dar cartaz para esse tipo de gente, para energias que são muito pesadas e começar a dar cartaz para gente que está a fim de alquimizar esse planeta e transformar as coisas da melhor maneira possível, porque há gente nesse sentido, né, com essa força nessa direção. Então que a gente se agarre a isso, tá bom? O que é mais que a gente pode falar? Inclusive porque essa maneira de agir tem prazo de validade, né? Depois Marte vai entrar em outro signo, a gente vai estar falando de outras estratégias de combate, ok? Bom, pessoal, amanhã eu vou estar fazendo, amanhã de manhã, eu cheguei de viagem hoje, acabou que esse vídeo foi gravado à noite, estou exibindo aqui para vocês hoje à noite, mas amanhã de manhã eu vou gravar para vocês, vou
entregar o conteúdo sobre o eclipse de 14 de outubro. Geralmente eu faço com esse prazo de distância, né? Não gosto de fazer muito distante. Entretanto, é incrível como aconteceu tanta coisa já e tão rápido, talvez também na velocidade de Áries, né? Com tantas coisas importantes em Áries e Marte nesses últimos dias, tudo aconteceu muito rápido. Mas a gente pode falar muita coisa sobre esse eclipse. O que está acontecendo no momento tem uma potência muito grande em se tratando, né, de uma conexão, na verdade, com o eclipse. Acho que vale muito a pena a gente acompanhar, saber que eclipse é esse, né, de que maneira isso pode nos afetar de outras maneiras, de que maneira a gente pode solucionar determinadas questões, como isso respinga na nossa vida pessoal, na nossa vida coletiva, enfim. Espero vocês de novo aqui amanhã, pela manhã. Um beijo carinhoso, muito obrigada. Como eu sempre digo, que o céu nos guie e que o amor, acima de tudo, nos transforme.